A palavra de Deus é o ingrediente necessário para o fortalecimento da fé. Acompanhe agora a mensagem bíblica ministrada pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Eu queria convidar os irmãos para a leitura de um versículo que se acha escrito na segunda carta escrita por São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13. Paulo escreveu assim no versículo de número 5: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? São Paulo, queridos, sentia no seu coração, no seu ministério, a necessidade de um momento, quem sabe até um período como este que estamos iniciando hoje aqui em Santos. Um período de reflexão, visto que, amados, nós, as criaturas humanas, temos tendência de repetir as coisas, torná-las comum à nossa vida. Quando se trata da vida espiritual, amados, ela nunca é a mesmíssima coisa. A nossa vida espiritual, ela necessita de uma renovação diária, e é bem por isso que eu e você buscamos ao Senhor e estamos diariamente na casa do Senhor para receber do céu uma renovação espiritual através da palavra de Deus, da unção do Espírito Santo, da operação de Deus no coração de cada um de nós. São Paulo, meus queridos irmãos, ele aconselhava aqueles crentes de Coríntios, dizia: olha, vocês precisam parar, façam uma reflexão, meus queridos irmãos. Reflexão, amados, é parar e examinar o conteúdo interno, é aquilo que você tem, procurar ver aquilo que você está vivendo. Nós, se não fazemos uma reflexão de maneira mais metódica, mas pelo menos nas nossas escolas bíblicas, nós temos a oportunidade de ouvir ensinamentos preciosos em todas as áreas do nosso ministério. Mas agora, meus queridos irmãos, a oportunidade é singular para uma reflexão naquilo que você crê, naquilo que você ouviu, naquilo que você recebeu e naquilo que nós estamos ensinando. Visto, meus companheiros, que este momento, repito, das inovações, das criatividades, amados, desta presente década, não quero sequer citar o século, mas desta presente década, irmãos, tem neste período surgido, olha, uma quantidade grande de igrejas evangélicas, e são tantas que até os nomes fantasia estão ficando já um tanto mais raros, porque já são tantas as que existem por aí. E nós ficamos perplexos diante de tantos grupos evangélicos. Alguns, amados, inodoando o nome de Jesus e a igreja cristã, enquanto outros estão procurando a buscar a Deus, falar de Jesus, ensinar a palavra de Deus conforme a sã doutrina. A estes, Deus tem estado com a sua mão estendida, fazendo prosperar. Bendito seja o nome do Senhor. Ora, meus queridos irmãos, há necessidade sim, esta reflexão que será feita aqui, amados, neste período desta conferência, amados, para mim tem uma importância singular, visto que esta onda de atividade, de muitas inovações, essas criatividades, irmãos, elas têm chegado até nós. E para nossa preocupação, companheiros, alguns dos nossos já estão afetados
com determinadas inovações que estão chegando entre nós. Mas, queridos, me faz pulsar o coração quando eu leio o que Lucas escreveu em Atos capítulo 2 e versículo 42. Mas nós perseveraremos na doutrina dos apóstolos. Aleluia! As inovações não podem afetar a nossa fé, porque nós temos um compromisso com Deus, não temos compromisso com os homens. O nosso compromisso é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aleluia! É com a Trindade Divina. O nosso compromisso, irmãos, é sério, porque é compromisso com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É muito bom ser fortalecido pela palavra do Senhor, não é mesmo? Na Bíblia estão todas as respostas para todos os momentos que o ser humano enfrenta ao longo da vida. Persista no desafio de ler a Bíblia todos os dias. Isso vai te trazer muitas bênçãos. O poder do Evangelho de Cristo chegou à Bahia. No mês de abril abordaremos fatos das Assembleias de Deus entre os baianos. Com vocês, o quadro Nossa História. Nossa História. Em 1927, o Evangelho Pentecostal chegou à Bahia. Na localidade de Canavieiras, o pastor João Pedro da Silva começou a pregar. Ele batizou 20 novos convertidos. Ele estendeu o ministério até Minas Gerais e Espírito Santo e foi um incansável obreiro do Senhor. Em 13 de julho de 1929, o missionário Otto Nelson esteve em Canavieiras. Na ocasião, ordenou o primeiro pastor da Bahia, Teodoro Santana. Queimaram a igreja, apedrejaram, fizeram correr de facão e foice, a família dos Correias. E quem perseguiu foram os não crentes da região. Nossa História. Amanhã será o domingo em que celebramos a Páscoa. Você sabe qual é o verdadeiro sentido desta celebração? Veja o que a nossa equipe de reportagem preparou para hoje. Um levantamento realizado nos Estados Unidos pelo Instituto Barnard de Pesquisas dá conta de que os norte-americanos consideram a Páscoa um feriado religioso, mas não identificam a ressurreição de Cristo como tendo algum significado relacionado a ela. 2 em cada 3 norte-americanos mencionaram algum tipo de elemento religioso teísta nas respostas à pesquisa. A Páscoa foi descrita como um feriado cristão, a celebração de Deus ou Jesus, um dia santo ou um tempo especial para a igreja ou para as reuniões de adoração. Entretanto, enquanto a maioria dos norte-americanos indica alguma conexão espiritual com a Páscoa, a pesquisa também mostrou que a minoria dos adultos entrevistados ligou a Páscoa à doutrina cristã da ressurreição de Cristo. Ao todo, 42% dos americanos disseram que o significado da Páscoa foi a ressurreição de Jesus, ou que ela significa a morte de Cristo e retorno dele à vida. Apenas 2% dos entrevistados disseram que a Páscoa significa o mais importante feriado para a vida deles. Entre as definições religiosas oferecidas aos norte-americanos, há um certo grau de confusão. 2% disseram que a Páscoa tem relação com o nascimento de Cristo. Outros 2% disseram que tem relação com o renascimento de Jesus. E 1% disse que tem relação com a volta de Jesus. A conclusão é que a maioria dos norte-americanos considera o feriado de Páscoa como um feriado religioso, mas não conseguem claramente distinguir o sentido ou a razão para a ocasião. No Brasil, não há levantamentos dessa natureza. A reportagem do movimento pentecostal foi às ruas para uma pesquisa informal. Queremos saber o que a Páscoa significa para as pessoas. Uma ideia sobre o nascimento